Boa noite, queridos, tudo bom? Sou o missionário Rodrigo, a convite do pastor Jucimar, da pastora Chayenne. Nós vamos estar hoje compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Eu queria chamar minha esposa aqui, a gente está aqui, a gente vai contar um pouco da gente. Essa é a mulher que Deus presenteou, minha filha, né? Wesleyane, a Manuela, nossa filha de 1 aninho. E essa é a nossa família aqui, né? Eu, desde já, quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer a confiança que o pastor Jucimar teve, né, em mim, em nós, para estar compartilhando a palavra junto com vocês, né? Para mim é uma honra muito grande estar compartilhando a palavra. Para mim é uma honra muito grande, mesmo sem conhecer vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, daquilo que Deus tem compartilhado com a gente, né? Quando o pastor Jucimar conversou comigo, né, a Chayenne, eles são meus primos, e fizeram o convite, eu falei, não posso deixar de deixar passar essa oportunidade que é compartilhar a palavra do Senhor. E eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer compartilhar com a tua igreja? Qual a palavra que o Senhor quer que eu esteja levando ali, né? O Senhor em mim, que a gente esteja levando para a tua igreja, para os teus filhos nesse final de semana. E aí Deus, eu nem gosto muito de compartilhar, de contar testemunho, né? Mas falou comigo, não, compartilha teu testemunho e aí eu vou conduzir. E ontem, hoje eu estudando, mas eu vou falar o quê? Né? E aí Deus, ele compartilhou algumas coisas que eu quero compartilhar com você hoje. Eu espero que isso edifique a sua vida. Eu não vou compartilhar alguma coisa aqui para me exaltar ou me ensoberbecer, longe de mim. Mas para que isso venha gerar uma edificação na sua vida. Amém? Pai, eu quero te louvar, Paizinho amado, por essa oportunidade, por esse momento, sabe, de compartilhar da tua palavra. Quero te apresentar a vida do pastor Jucimar, da pastora Chayenne. Quero te apresentar, Paizinho, a primeira igreja batista de Pitangui. Te pedir que seja o Senhor que venha estar ministrando, que venha ser o Senhor que venha estar compartilhando, Paizinho amado, a palavra. Que eu venha ser apenas um instrumento usado em tuas mãos, Paizinho. Sabe, que nessa noite, mais uma vez, nós venhamos reconhecer a tua grandeza, a tua soberania, a tua misericórdia para conosco. Nós queremos nos prostrar, Paizinho amado, e nos ligar, sabe, mesmo nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Nós queremos nos conectar contigo, Pai. Então seja bem-vindo, Paizinho amado, nessa live, seja bem-vindo nessa palavra. Que o Senhor venha tomar o controle, Paizinho amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, queridos, como eu estava falando, eu me chamo Rodrigo, né, sou missionário da Jocum, Rio Branco. Hoje eu e minha esposa e a nossa filha, a gente está servindo aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Resende. Mas até a gente chegar aqui teve uma longa história. E eu queria compartilhar isso com você um pouco. Hoje eu estou com 30 anos, né, completo 30 anos agora. Eu estou no ano, eu radico que tenho 30 anos, né? E hoje eu tenho 5 anos de missão, mas poderiam ser bem mais. Eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre obediência, desobediência e medo. O que uma coisa tem a ver com a outra, Rodrigo? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou contar um pouco do meu testemunho e aí, com o decorrer do tempo, a gente vai citando alguns versículos. Eu queria que você se pegasse aí lá em Gênesis 2, do 15 e 17, que é a primeira passagem, né, que Deus fala da árvore do conhecimento, do bem e do mal.
e da árvore da vida, né? Que a árvore da vida representa a natureza de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a nossa natureza, a natureza humana. E a gente sabe toda a história, não é nessa parte que eu quero chegar, mas lá em Gênesis 3:24 é onde eu quero chegar. Mas antes de chegar lá, eu queria contar a minha história para você. Eu desde muito cedo, eu tive, como é que eu vou lhe dizer, eu já pude experimentar os dois lados, o lado da obediência, os três lados, o lado da obediência, o lado da desobediência e o lado do medo, né? Hoje eu, graças a Deus, graças ao bom Pai, que eu vivo o lado da obediência. Mas durante muito tempo eu vivi o lado da desobediência. Eu, com 14 anos, adolescente, eu creio que hoje não é diferente. Eu comecei a trabalhar e achava que eu já era dono do meu próprio nariz. Podia fazer o que eu quisesse, que as pessoas não podiam falar nada porque eu já recebia meu dinheiro, já trabalhava. Então eu era dono do meu próprio nariz, eu era dono do meu próprio umbigo, como a gente diz lá no Acre. Perdão. Então, aos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu nessa de me achar independente, o meu pai, que é meu padrasto, mas eu tenho ele como pai, chegou para mim para me disciplinar, me dar algumas direções. E eu, no ápice da minha rebeldia, no ápice ali do meu orgulho, vamos dizer assim, eu não concordei com ele. Eu peguei e falei: olha, você vive a sua vida, eu vivo a minha, entendeu? Você fala o que você quiser, eu não sou obrigado a concordar. E aí a gente se desentendeu, findou, tendo uma discussão mais séria, brigamos, e eu saí de casa. Só que essa minha desobediência dele, que ele veio querer me corrigir, veio querer me falar algumas coisas que não era para me sair, essa minha desobediência gerou tantas coisas. Tantas coisas que eu vou citar aqui para vocês algumas coisas, mas fruto da minha desobediência. Isso foi com 14, com 15 anos, eu trabalhando, aos 17 anos, resumindo, eu conheci uma garota, e aí lá no Acre a gente chama de se ajuntar, de viver juntos, de amaziado. É quando você vive com uma pessoa que você não é casada. E aí eu fiz isso, aos meus 17 anos eu me juntei com uma garota. E só que eu não estava, eu conhecia, não conhecia Deus, eu conhecia a igreja, eu conhecia o templo, conhecia pastores, de vez em quando eu ia visitar, mas minha vida era o mundo, minha vida era bebidas, era festa, era prostituição, era viver, curtir a vida. Eu não curtir a vida que nem nós curtimos hoje, mas curtir a vida que nem o mundo hoje fala que curtir a vida é sexo, droga, se prostituir, entre tantas coisas, adultério, entre tantas coisas. E essa era a minha forma de curtir a vida. E aí, com 19 anos, aos meus 19 anos, 18 para 19 anos, esse relacionamento nesse mundo que a gente leva, a gente sabe qual é o final, E aí findou que a gente rompemos o relacionamento, não era um casamento, era uma junção. Nunca a gente também se interessou em casar, a gente não tinha conhecimento necessário, E aí eu peguei, esse foi um dos momentos assim mais doloridos para mim. Foi quando eu rompi com essa moça, que é quando tá doendo aqui dentro que a gente corre para Deus, É quando tá doendo aqui dentro do coração que a gente vai até Deus. E aí foi quando eu fui até Deus. Alguns amigos me convidaram: vamos na igreja, vamos, você tá sofrendo, você tá aí com essa dor. E eu, amém, vamos lá na igreja, vamos ver no que vai dar, Cheguei, fui na igreja e comecei a ir. E um certo dia eu estava em casa, quando eu tive aquela sensação de que Deus queria falar comigo naquele dia. Era um dia de culto, um dia de domingo. E aí eu
pensei, balancei a cabeça, eu falei, eu já estou pensando coisa. Porque como é que Deus vai falar comigo? Eu não oro, eu não orava, eu não lia a palavra, eu vou nos cultos, é onde eu me sinto bem, mas aquilo ali para mim tá bom. Como é que Deus vai falar comigo? E aí de manhã cedo eu falei, essa coisa da minha cabeça, eu saí, fui trabalhar. E à noite eu falei, vou no culto. Né? Cheguei no culto lá, Deus usou a vida de um pastor. E aí ele, após o culto, ele chegou, me chamou para conversar e falou, olha, Deus está lhe chamando para a missão. O chamado que Deus tem para você é bem maior do que você imagina. E aí eu olhei e falei, eu conheço missionários que simplesmente mantêm pessoas, né, que trabalham e sustentam pessoas no campo. Eu falei, talvez eu seja um desses, pai. Se for assim, amém. Se não for assim, se eu escolheu a pessoa errada. Eu ainda eu olhei para cima e ri, eu falei, eu que vou largar meu emprego, deixar minha vida estável, né? Deixar minha vida para mim depender dos outros, não falei nem de Deus, falei depender dos outros, mas nunca. E aí eu sei que nisso eu peguei, eu falei, rapaz, sabe de uma coisa, eu já estou bem, né? Eu já não estou mais tão angustiado que nem eu estava antes, eu vou viver minha vida de novo. Só que aí é que tá, queridos. Quando a gente conhece a Jesus, quando a gente sabe, né, experimenta um pouquinho dele, por mais que seja um pouquinho só, você pode até voltar lá atrás, mas uma hora você cansa, uma hora você vai sentir falta, sabe? Que é tão gostoso estar com o Pai. Nem que seja aqueles momentos, né, de num louvor, que seja um dia no mês. Mas tem um louvor que eu gosto muito que fala, né, que mais vale um dia no centro da vontade dele do que toda a vida sem ter ele. E assim foi comigo. Eu saí da igreja, falei, não quero saber de missão, acho que o pastor lá se enganou. E se Deus estava falando isso mesmo, ele estava enganado, porque eu ir para a missão nunca. E aí fui viver a vida de novo. E quando senti, sabe, essa saudade, aí eu conheci uma outra garota, e aí a mesma história, né? Eu no meu orgulho, na minha rebeldia, na minha desobediência, né? Uma vez ela estava lá com a mãe dela e se desentenderam por lá e eu quis me meter onde não era para me ter se metido. E cheguei e falei, não, venha pra cá, você vai morar comigo, né? E aí levei ela para morar, só que foi a mesma coisa da outra, né? Da primeira. E aí, com um ano, ela chegou para mim e falou, olha, Rodrigo, eu quero viver minha vida. Eu estava cada vez mais convicto quando eu conheci ela, eu cheguei para ela e falei, quando eu levei ela para morar comigo, falei, olha, eu já vivi essa vida de estar junto, entendeu? Eu já sei para onde isso vai levar. Eu sei que nesse mundo aí de bebida, dessas coisas aí, a gente não vai ficar muito tempo junto. Se você quiser ficar comigo mesmo, vamos procurar uma igreja, vamos procurar casar, como a gente sabe, não deixar nenhuma brecha, né? Mas nunca deu certo. Quando ia dar certo, ela desdobrava. E aí chegou um dia que ela chegou para mim e falou, olha, eu quero viver minha vida, eu tenho saudade de viver a vida do mundo, de dançar, de fazer as coisas. E não é isso a mesma coisa que você quer, não é a mesma coisa que eu quero. Aí ali foi naquele momento que eu me apeguei com Jesus. Falei, Senhor, já durante tanto tempo eu fugi daquilo que o Senhor tem preparado para mim, que seja feita a tua vontade, né? E ela seguiu a vida dela mais uma vez, eu segui a minha vida. Então aí eu vi que eu estava errando em alguma coisa, né? Que tinha alguma coisa que estava errada, né? Porque 2 vezes já e não tinha dado certo. Sim, eu tinha muita parcela de culpa nas 2 vezes, né? Não houve adultério, não houve essas coisas, mas na primeira, né, a gente teve muita parcela de culpa por começar de uma forma errada.
E aí eu cheguei para Jesus e eu falei, Senhor, seja feita verdadeiramente a tua vontade sobre a minha vida. Eu não quero mais voltar lá para esse mundo, eu não quero voltar lá para onde eu vim. E aí eu sei que nisso eu entrei em contato com a Chayenne, né, a gente conversou, e aí eu comecei a fazer as escolas na Jocum, lá em Rio Branco, escolas noturnas. Escolas noturnas de missões. Eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia fazer as escolas. E nisso, para mim, eu estava feliz da vida, né? Porque eu estava trabalhando, eu podia ajudar os missionários e eu estava fazendo missão noturna. Então, estava perfeito para mim. Só que ainda não era o que Jesus, não era o que Deus queria para mim. Aquilo ali foi uma isca que ele jogou, que eu mordi, né? E hoje a gente está aqui. E aí nessa escola, o Fábio, né, que era o líder lá dessa escola, chegou para mim e falou, Rodrigo, a gente está querendo ir para o Sertão, a gente está indo lá, tem um impacto, né, do Juliano Som, do Sertão Livre. E eu queria que você orasse a respeito disso, que eu acho que isso vai ser bom para você. Né? Deus já tinha falado, comentado alguma coisa com ele lá e ainda não tinha... E na hora que ele falou isso, meu coração queimou. Só que na hora que meu coração queimou, aí veio aqueles medos, sabe? Mas como é que eu vou fazer missão, Senhor? Como é que eu vou fazer missão tendo feito tantas coisas de errado aqui para trás? Como é que eu vou fazer missão tendo tantas coisas ainda a resolver? Como é que eu vou fazer missão assim, Pai? E aí, sabe, mas meu coração estava incendiado de uma forma que essas perguntas, esse medo, esse incendiar sobressaía sobre esse medo. E apesar de eu trabalhar na época, né, eu era gerente de TI da Fiat lá em Rio Branco, eu tinha algumas contas e não tinha como ir viajar, né? Eu tinha do meu salário, dava para me pagar as contas, estava ali no limite, né? Como a gente fala. E eu falei, amém, Senhor. Vamos orar, se for da tua vontade, as portas vão se abrir. E as portas foram se abrindo, queridos. Sabe? Uma pessoa chegou e falou, não, eu vou abençoar a sua inscrição. Depois, conversando com amigos, outras pessoas chegaram e falou, olha, eu vou lhe dar uma passagem. Você quer a de ida ou a de volta? E a de ida estava quase 3 mil reais, a de volta estava quase 1.000. Eu falei, não, eu quero a de ida, claro. Ele, então tá. Tal dia vai lá no meu escritório que sua passagem. E assim foi. Deus abriu as portas, né? Para me ir, para me voltar. E eu cheguei lá no Sertão. E eu queria compartilhar aqui 3 experiências lá do Sertão. Uma minha e 2 de pessoas que a gente ouviu lá no dia dos devocionais, mas de pessoas que estavam lá e que viram isso. Eu queria compartilhar primeiro a minha, que para mim foi algo assim bem marcante. Lá no Sertão, lá eles é um povo muito, quem conhece sabe, povo sertanejo, povo nordestino, eles são um povo muito receptivos. Eles, quando você chega na casa deles, eles nunca lhe viram, mas eles querem te receber da melhor maneira possível. O que tem na mesa, eles colocam para você comer. E aí, um dia a gente foi para um vilarejo, né, que eles chamam interior do interior. E chegando nesse vilarejo, a gente encontrou uma senhora, Dona Maria, e ela estava com uma sacolinha indo para a casa dela. Eu falei, oi, tudo bom? A gente se apresentou, a gente estava numa equipe de 3 moças e 2 rapazes. E a gente está aqui, a gente veio de tão longe, né? Eu vim do Acre para cá, e a gente queria conhecer um pouco a sua história, a gente queria, né, lhe acompanhar até a sua casa. Ela olhou pra gente e falou, olha, eu não moro muito perto não. Quando um nordestino, um sertanejo, fala que mora bem perto, bem próximo, você já desconfia que já é longe. Quando ela falou que não mora muito perto, então por aí você tira. A gente caminhou em torno de 50 minutos com ela. Né? Mas foram 50 minutos assim onde a gente pôde conhecer de verdade ela. A gente via ela ali, sabe, abrindo o coração pra gente naquela caminhada.
E aí, na caminhada, já quase no final, eu cheguei para ela e perguntei. Falei, mas Dona Maria, me perdoe pela pergunta, né? Eu sei que é até um pouco vai intrometida essa pergunta. Mas como é que a senhora vive aqui? A senhora é viúva, né? Tem 5 filhos. Como é que a senhora faz para viver aqui nesse lugar? Ah, ela abriu um sorriso assim que eu lembro como se fosse hoje. Né? E ela, meu filho, eu vivo bem. Eu falei, se ela vive bem, ela deve viver com um salário, né? Eu vivo com R$ 80 do Bolsa Família. 80 não, 67. Que o rapaz cobra R$ 13 para ir lá na cidade, tirar o dinheiro e voltar aqui. Aquilo, depois que ela falou aquilo pra mim, eu fiquei mudo. Sabe? Porque eu falei, pai, isso não é possível. Como é que uma mulher com 5 filhos consegue viver com R$ 67 por mês? E ali foi quando Deus começou a quebrantar meu coração. Porque como eu trabalhava e a gente ia para os cultos e saía dos cultos, isso às vezes não era nem o que a gente gastava aos domingos. Isso aí, né, não era nem o que a gente gastava aos domingos. E aí Deus começou a tratar no meu coração. E aí na volta no ônibus, a gente ouviu uma história de um grupo que estava lá também, que chegaram na casa do seu Zezito. E o seu Zezito lá, com a Dona Maria, eles chegaram e conversaram e deram risadas e se conheceram. E ao final eles chegaram e, mas eu queria falar de Jesus para você. Porque é assim que a gente trabalha, a gente conversa, conhece a pessoa, fala para eles quem nós somos e ao final a gente apresenta a cereja do bolo, que é Jesus. Nós trazemos até eles, sabe, esse Jesus tão lindo e maravilhoso que nós conhecemos. E aí eles chegaram até Jesus, chegaram lá até o seu Zezito e, mas eu queria falar de Jesus para você. E seu Zezito coçou a cabeça assim, eles me falando, foi até engraçado. Seu Zezito coçou a cabeça e falou, Jesus, ele é Jesus, filho de Deus. Ele, moço, você deve ter vindo num vilarejo errado, vocês estão enganados, que não tem ninguém com esse nome aqui. E quando ele falou isso, eu, como assim? Ele, não, deve ser mais ali na frente, vocês podem ir lá, perguntar lá, que talvez tenha alguém com esse nome lá. E aí foi quando o rapaz falou isso dentro do ônibus, eu falei, meu Deus, como é que pode pessoas tão próximas da gente, pessoas tão pertinhas aqui, que às vezes a gente ouve falar em povos não alcançados, em povos que nunca ouviram falar de Jesus, mas a gente imagina a África, a gente imagina lá a Europa, a Ásia, esses povos distantes. E quando eu vi isso, meu coração incendiou ainda mais. Ainda mais meu coração incendiou. E eu fiquei, meu Deus do céu, isso não existe, eu não estou ouvindo isso. Aqui no Brasil, pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. Pessoas que não te conhecem. Né? E eu fiquei com aquilo, eu falei, e eu não, né, a gente ainda fica com o coração um pouco duro. E a terceira e última história era do Zé da Água. Eu acho, não sei se a Chay conhece, algumas pessoas conhecem o Zé da Água lá no sertão. Ele, uma vez a gente conversando lá, ele disse que Deus estava chamando ele para missões já há 7, 8 anos mais ou menos. E ele pensava que era uma coisa da cabeça dele. Ele falou, não, eu não vou, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou sair daqui do meu conforto para ir lá pro meio do povo sertanejo, lá eu vou passar fome, passar sede. Não vou não. Né? E aí, nisso, tudo bem. Teve um dia que ele chegou e Deus falou com ele, vai nessa visita. E ele saiu, foi na visita, chegou lá, começou a falar, a conversar com o Senhor. E esse senhor, uma alegria, no final ele foi falar de Jesus para esse senhor. Se eu não me engano é seu Francisco. E ele chegou e falou, seu Francisco, eu queria falar, é tão legal, eu vim aqui conhecer a sua história, mas eu queria falar de Jesus para você. E ele já, meio rude, não venha falar de Jesus aqui dentro da minha casa não.
E o Zé da Água se espantou, né? Mas por que, seu Francisco? O que é que aconteceu que você não quer que eu fale de Jesus aqui para você? Porque Jesus não existe. O Zé da Água disse que regalou um olho. Mas como assim Jesus não existe? Aí foi quando o seu Francisco falou. Se Jesus existisse, se Deus existisse, eu não teria enterrado meus filhos e minhas filhas no quintal da minha casa, com fome e com sede. Aí ele perguntou mais ou menos quanto tempo, ele tem 5 anos. E nisso o Zé da Água começou a chorar, e em prantos, e ele contando essa história pra gente, ele chorava muito também. E ele pegou e falou, seu Francisco, o senhor me perdoe. E ele, seu Francisco, sem entender, mas por que eu tenho que pedir perdão para você? Você tem que pedir perdão para mim. Ele, porque a culpa não é de Deus. Deus existe, Deus sempre, né, olhou para o Senhor. Só que Deus tinha falado comigo para que eu viesse aqui cavar esses poços há 7, 8 anos atrás. E eu tenho certeza, seu Francisco, que se eu tivesse vindo aqui, talvez não tivesse transformado a sua vida, talvez não tivesse salvo os seus filhos, mas tinha melhorado, não de agora, de antes. E aí o seu Francisco entendeu, naquela hora, ele fala que a presença de Deus foi tão maravilhosa, foi tão sobrenatural naquele lugar, que eles choraram e ali o seu Francisco se rendeu a Jesus. Até a última vez que eu conversei com o Anderson, que é o pastor que está lá em Queimada Nova, ele estava acompanhando lá. E tudo isso, queridos, fez com que eu refletisse. Falei, Senhor, como é que pode essas pessoas não... Umas pessoas, né, magoadas contigo, outras pessoas que nunca te conheceram, e outras pessoas que vivem com tão pouco, mas são tão felizes. E aí Deus usou a vida do Diego naquele dia, e eu lembro como se fosse hoje também, que ele chegou para mim e falou, Rodrigo, chega de andar com suas próprias pernas. Chega de andar, de você fazer força. Chega de você querer forçar uma coisa que você sabe que não vai dar certo. E ali a gente já estava, Deus já tinha feito o trabalho todo, né? Que isso tudo foi um dia. E eu peguei e falei, amém, Senhor. Se é em tempo integral que o Senhor me quer, se é em tempo integral que o Senhor me quer na tua obra, que assim seja. Eu não quero jamais que eu chegue lá na frente e as pessoas olhem para mim, sabe? E falem, por que você não veio antes? Onde é que você estava? Onde é que vocês estavam? Que vocês não vieram para cá antes, sabe? E desde então eu busco isso, eu busco cada dia mais estar mais perto de Deus, cada dia mais estar mais sensível àquilo que Ele quer de nós, de mim, da minha esposa, da minha filha. Lá em Rio Branco nós liderávamos um projeto família, né, numa comunidade carente, coordenávamos as escolas que nós fizemos, e hoje a gente está aqui em Resende, né? E Rodrigo, mas o que isso tem a ver com Gênesis 2, 3, 24? Né? Lá no Gênesis 3, 24, é a parte que fala, Deus baniu Adão e Eva no lado leste do jardim do Éden, estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Deus fez isso porque Deus é mau, porque Deus é ruim. Eu já ouvi pessoas falando isso. Só que nós sabemos que não, queridos. Isso aqui é fruto da desobediência a Deus. Não só da desobediência a Deus, que se eu desobedeço um líder, se eu desobedeço o meu patrão, ele vai chegar, então tá, você não quer me obedecer, eu vou lhe demitir. Eu vou, né, você vai seguir sua vida e eu sigo a minha. E essas são as consequências da desobediência, principalmente a desobediência de Deus, né? Da gente com Deus. Gente, a primeira coisa que a gente perde é a comunhão com Deus.
né? Que não tem como. Se eu estou desobedecendo, eu não tenho comunhão com ele. A gente vê mais na frente que quando Deus chegou no Éden, para ter aquele tempo de comunhão com Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles se esconderam, né? Porque eles haviam desobedecido. O pecado é isso, né? Quando você desobedece, gera o pecado, e o pecado gera separação de Deus. E quando você perde comunhão com Deus, você fica desprotegido, né? A gente tende a ficar mais arrogante, a gente tende a sempre querer colocar culpa nos demais, colocar culpa nos outros, né? E a desobediência vai levar a coisas errôneas, assim, meu Deus do céu. Só o fato de você perder a comunhão com Cristo. Ah, missionário Rodrigo, mas e o que eu devo fazer? Queridos, eu não estou falando isso aqui porque o pastor Josemar, a pastora Chayenne convidaram para dar uma palavra e, né, chegar e falar o que o pessoal quer, não. Mas não existe nada melhor do que vivermos em obediência ao nosso Deus. Não existe nada quando verdadeiramente, sabe, obedecemos a Deus, quando verdadeiramente somos humildes com os nossos irmãos, com o próximo, quando servimos, quando amamos. Não existe nada melhor do que verdadeiramente sermos obedientes a Deus. Ah, Rodrigo, o que isso tudo tem a ver com medo? Nessa parte que eu quero chegar. Lá em Gênesis ainda 32, 11, a gente vai ver a história de Jacó, vai ler a história de Esaú, né? Um contexto ali da história, a gente já sabe, Jacó roubou a primogenitura de Esaú, e fez o que fez, e foi lá para Labão, né? E teve lá o que ele merecia. Só que o que a desobediência faz com a gente? Às vezes, quando a gente é desobediente, nós fazemos coisas e nos tornamos escravos dessas coisas que fazemos ou que fizemos quando fomos desobedientes um dia. Eu me amarro, gosto demais dessa passagem, né, que fala do encontro de Jacó com Esaú, porque Jacó ele teve medo. Lá no versículo 11 fala, para ele orando, né, para Deus: livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que ele não venha matar-nos. Né? Ele queria a qualquer custo que Deus livrasse ele daquele irmão, daquele momento com ele, sabe, com Esaú. Só que às vezes, queridos, são momentos como esses. São momentos como esse que Jacó teve com Esaú, que divide a nossa vida. Às vezes nós não olhamos, que nem eu estava falando, você fala isso porque é muito fácil vir para Cristo, é muito fácil, você é missionário, você tem, né, uma vida assim. Se fosse fácil. Quantas coisas eu tive que enfrentar, queridos, porque eu fiz devido à minha desobediência lá atrás. Quando eu vim para Jesus, mas a palavra de Deus fala: vinde a mim como estáis. É verdade, nós temos que vir para Jesus como nós estamos. Mas nós temos que buscar a mudança todos os dias. Vinde a mim como estáis, pode vir. Mas vim com o coração aberto para que eu venha lhe mudar, para que eu venha lhe lapidar, para que eu venha fazer aquilo que eu desejo fazer com você. Né? Que Jesus venha fazer aquilo que ele deseja fazer com você. E eu lembro que quando eu vim para Jesus, quando eu me entreguei verdadeiramente, eu falei: amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu falei, meu Deus, eu estou bem, já meus pecados foram jogados no mar do esquecimento. De fato foram. De fato foram. Só que tudo aquilo que eu fiz lá atrás, eu não posso, não é simplesmente eu atravessei essa porta aqui e tudo mudou. Pactos, né, que foram feitos precisam ser quebrados. Pessoas que foram magoadas precisam ser
precisam pedir perdão ou precisam liberar perdão. Quando eu vim, eu acho que a maior dor, meu maior medo era enfrentar meu padrasto, meu pai. Porque eu sabia que eu tinha sido desobediente a ele. E eu queria pedir perdão, só que ao mesmo tempo eu não tinha forças. Eu lembro que quando eu fui conversar com ele, a primeira vez ficou só eu e ele na casa. E eu não consegui, sabe, uma força maior que eu não consegui. Eu cheguei pro meu líder lá na Jocum e falei, eu não consigo. Ele, você consegue, nós vamos orar mais por você, você vai conseguir. Na segunda vez eu fui, estava eu, a minha esposa, a minha mãe e ele. E eu ia falar e ficava aquele nó, aquele entalo aqui na garganta. E não consegui. Na terceira vez, né, a gente faz a ETED na Jocum e eu tinha orado para Deus. Falei, Senhor, eu não quero sair daqui do meu teórico com nada pendente. Não permita que eu vá, sabe, sem pedir perdão para ninguém, sem verdadeiramente me arrepender pelas coisas que eu fiz antes de conhecer e te conhecer, sem desfazer os pactos, as alianças que um dia eu fiz, fruto da minha desobediência contigo. E Jesus falava, você precisa acertar isso, você precisa pedir perdão para o seu pai, você precisa pedir perdão para as mulheres que você mexeu, porque não era certo eu mexer com elas. E isso, queridos, às vezes pra gente, pra mim, eu não sei se com vocês é assim, mas pra mim, ele tá em Jesus, ele é nova criatura, mas o orgulho, às vezes, ele fala muito alto. E eu lembro que quando eu fui conversar com o meu padrasto, quando eu falei a primeira palavra, as lágrimas começaram a descer e aí aconteceu. Jesus, ele queria que eu desse o primeiro passo. Né? E o Espírito Santo fez uma obra ali na minha vida, naquele dia, foi algo assim libertador. Libertador. Quando eu cheguei para o meu padrasto, falei, eu queria lhe pedir perdão pelo meu desrespeito contigo, sabe, pela falta de honra e por todas as outras coisas. Eu cheguei para as moças que eu vivia junto, eu falei, eu queria pedir perdão para vocês, porque não era para mim ter mexido com vocês. Sabe? Eu não fui homem, que às vezes a gente acha que o homem bam é o que chega e vai sair por aí com várias mulheres, ou vai bater em todo mundo. Né? E aí, pequenas coisas, queridos, pequenas coisas, mas que tem um valor enorme. Por que eu estou falando isso? Porque eu consegui, queridos, enfrentar os meus medos. E quando tem algum que eu não consigo enfrentar, eu ligo para a minha liderança, mando mensagem, falo, olha, estou passando por isso, eu queria que vocês me ajudassem em oração. Porque Jacó, ele não queria enfrentar o Esaú. Ele tinha medo de quê? Ele tinha medo de morrer. E assim é a gente quando a gente tem um medo. Sabe, quando a gente é escravo de alguma coisa, muitas vezes de algo que a gente tem se tornado escravo mesmo. Hoje tantas coisas, queridos, que a gente acompanha tantas pessoas, tantos jovens, tantos casais, tantos adultos, que têm se tornado escravo de bebidas, de drogas, de sexo, de fornicação, de masturbação, de adultério, sabe? E eles não têm coragem de chegar. Tem pessoas que chegam até a gente, eu adulterei, mas eu não tenho coragem de chegar para minha esposa e falar para ela. Até porque quando uma pessoa adultera e vai confessar para o cônjuge, essa pessoa estava no inferno e tira, eu estou confessando, eu estou despejando aquilo que está dentro de mim. Então ela sai do inferno e vai para o céu, literalmente assim falando. Né? Ela tirou um peso das costas dela, ela fica... Mas a pessoa que recebeu essa notícia, ela estava no céu e o mundo dela desaba. Né? Então, tantas pessoas que a gente, eu não consigo. Eu falei, não, gente, nós vamos ajudar você em oração. Não só nisso, não só no adultério, mas como, às vezes, metendo a mão num dinheiro que não era deles,
pegando alguma coisa que não era deles. E a gente tem acompanhado essas pessoas assim. E aí, poucos os casos, ou quase nenhum, de quando a pessoa resolve se posicionar. Falar, não, Senhor, nem que eu morra, né? Que tem essa atitude de Jacó. Nem que eu morra, mas eu vou resolver isso com meu irmão, Esaú. A gente for mais na frente, lá no versículo 27 do mesmo capítulo 32, né? Eu creio que por causa dessa atitude de Jacó, aconteceu, a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Sabe, queridos, quando a gente resolve lutar contra esse medo, quando a gente resolve se posicionar em Cristo, é uma nova história que Deus tem pra gente. Sabe? É algo tão sublime, é algo tão sobrenatural que não tem preço. E isso não tem preço. Não tem nada melhor do que estarmos ali com o Pai, sabe? Do que Ele fala pra gente, né? Compartilhar o nosso fardo com Ele. O fardo dele é leve, é suave, é esse fardo que Ele quer que nós levemos. Só que para isso, queridos, nós temos que ter uma vida de renúncia. Uma vida aqui, ó, de meditação, uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Eu não conheço a igreja ainda, eu espero ter uma oportunidade de conhecê-los. Mas eu conheço a liderança de vocês. Eu conheço o pastor Jucimar, eu conheço a pastora Chayenne, sabe? São pessoas muito queridas da gente. E eu quero pedir e deixar para vocês, sabe, queridos? Confiem nos seus pastores. Tem coisas que às vezes nós não, mas isso aqui eu não posso me abrir com qualquer pessoa. Tenha certeza de que eles são as pessoas certas para conduzirem vocês nesses medos, nesses traumas. Às vezes são coisas que têm aprisionado a gente, fruto da nossa desobediência lá atrás. Missionário Rodrigo, mas hoje eu obedeço a Deus, mas eu fiz isso lá atrás quando eu ainda era fruto da minha desobediência. É possível. Sabe? Porque o senhor não conhece a minha história. Eu contei um pouco da minha, só que eu não queria delongar em testemunho. Todos nós temos uma história, querido. Todos nós temos os nossos medos, que às vezes a gente tem que pegar esse medo e olhar, eu sou refém desse medo. Eu não posso ser refém. Sabe? Jesus, ele quer me libertar disso. Deus, ele quer libertar, seja o que for que está em oculto aí em seu coração, no meu coração. Só que sozinho, queridos, é mais difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil de a gente conseguir. Então eu queria pedir para você, sabe, se você tem alguma coisa, se você não tem, glória a Deus. Missionário, eu já resolvi tudo que tinha para resolver. Glória a Deus, Deus abençoe, ajude as outras pessoas. Né? Uma das coisas que eu mais amo na palavra de Deus e no corpo de Cristo é a unidade, a nossa unidade. Sabe? Quão bom e precioso é que vivamos em união. Salmo 133. Porque Jesus, ele gosta disso. Ele gosta, eu amo demais, por onde eu passo com a minha esposa, a gente sempre procura deixar essa marca que é estar em unidade com as pessoas, conhecer a tua história, conhecer aí qual é o teu medo, poder orar com você, poder chorar com você, poder, sabe, sorrir com você, brincar, porque eu penso que é isso que Jesus quer da gente, queridos. Temos que viver Jesus. É muito bom eu chegar aqui para vocês e falar de Jesus, e falar sobre obediência, falar sobre a desobediência, falar sobre o medo, sabe? Falar aquilo que Deus ministrou na minha vida, aquilo que Deus fez na minha vida e que Ele pode fazer na sua vida. É muito bom.
Mas não existe nada melhor do que nós vivermos Jesus. Do que as pessoas olharem para você e falar, ali verdadeiramente vai um filho de Deus. Verdadeiramente ali vai um varão valoroso, uma varoa valorosa. Porque não existe preço quando se vive Jesus, queridos. Não existe preço. E eu queria finalizar, sabe? Mesmo pedindo para você. Eu não sei qual é o seu medo. Se você tem algum medo, se você tem algum trauma, se você tem alguma coisa aí que às vezes está impedindo você de seguir sua vida com Cristo. Às vezes Deus compartilhou grandes sonhos contigo. Tantas coisas que Jesus já compartilhou com você e você no decorrer da caminhada, querido, já foi deixando, né? E, eu não sei porquê. Tem alguns traumas, tem alguns medos, queridos, que algumas coisas que a gente fez lá no passado, resultados da nossa desobediência, que é como se fosse um pacto, é como se fosse uma aliança. E depois daquilo, tudo que você tenta fazer, nada dá certo. Tudo que você começa, você não termina. Tudo que quando diz respeito a você, não vai para frente. Tudo é fruto, sabe, queridos, de algo que, muitas vezes, nem sempre, mas de algo que a gente fez lá no passado, que a gente ainda não desfez essa aliança, não quebrou, sabe, esses pactos. E eu queria convidar você, mais uma vez. Os pastores de vocês estão viajando, né? O pastor Jusimar, a pastora Chayene. Mas são pessoas, assim, extraordinárias, queridos. Pessoas que verdadeiramente se importam com vocês. E é esse casal que Deus tem colocado sobre vocês aí. Hoje eles são responsáveis por cada um de vocês. Hoje eles estão na cobertura da igreja de vocês espiritual. A cobertura de vocês hoje é eles. Então, chegue para eles. Eu tenho certeza que eles não vão se negar a conversar com vocês. Creio que eles já têm feito isso. E que você, eu preciso me libertar disso, porque isso está fazendo com que eu não vá para frente. Isso está fazendo com que minha família não seja unida. Isso está fazendo com que eu não prospere no meu emprego. Isso está fazendo com que eu não seja feliz. E eles têm sabedoria o suficiente para chegar com você, orar e lhe direcionar. E você, como um bom filho de Deus, sabe, vai colocar em prática isso que nós estamos conversando hoje. A obediência, né? E se posicionar contra o medo. Porque quando a gente é obediente, quando a gente obedece, a desobediência some automático. Né? Então é se posicionar contra o medo. Então eu queria orar com vocês. Eu queria orar com cada um de vocês. E... canção. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada pessoa que está assistindo essa live. Eu quero te louvar, Paizinho amado, sabe, pela vida do pastor Jusimar, da pastora Chayene. Oh, Jesus, como é bom estar diante do Senhor. Como é bom, sabe, Deus, essa igreja, saber que tem alguém que eles podem confiar, saber que tem alguém que eles podem, Paizinho amado, desabafar, e que vai ser o Senhor quem vai direcionar eles, sabe, Pai? Visita cada lar, visita cada membro dessa igreja, Pai. Que verdadeiramente, Paizinho amado, o Senhor venha habitar, que o Senhor venha reinar nesses lares. Que o Senhor, Paizinho amado, venha guardar eles nesse tempo que a gente está vivendo. Que o Senhor venha guardar, Paizinho amado, os teus filhos, sabe? Livrar eles de todo mal, livrar eles de todo vírus, Paizinho amado, de pandemia. Que venhamos entender em Ti, Paizinho amado, o que o Senhor quer de nós durante esse tempo. E venhamos obedecer aquilo que o Senhor quer de nós. Que às vezes nós entendemos, Paizinho amado, mas nós dizemos que não, nós preferimos dizer, eu tenho livre arbítrio para fazer o que eu quero.
quando a gente, na verdade, entregamos esse livre-arbítrio para o Senhor no dia que nos entregamos a Ti, Pai. Porque eu, Senhor Deus amado, quando eu me entrego ao Senhor, quando eu me entreguei ao Senhor, junto com a minha vida, eu me entreguei o livre-arbítrio, sabe? Porque é o Senhor quem conduz, Pai. E o Senhor não quer nenhum mal para nenhum deles, sabe? Para nenhum de nós. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que sejamos livres. O Senhor quer, Paizinho amado, que sejamos curados, que sejamos, sabe, que desfaçamos, Paizinho amado, todos os pactos, todas as alianças, e que enfrentemos, Paizinho amado, o medo, sabe? Que assim como Jacó, quando enfrentou Esaú, sabe, quando ele falou, nem que eu morra, mas eu vou enfrentar meu irmão. E Esaú só queria dar um abraço nele. Ai, meu irmão, às vezes a gente coloca tanta coisa, Paizinho amado, em uma situação. O medo da gente faz isso, sabe? A gente fantasiar, a gente imaginar coisas terríveis, Pai. E quando é aquilo que o Senhor quer que façamos, que é para que nós aprendamos com aquilo, para que verdadeiramente seja um marco em nossas vidas, sabe, Deus? Oh, Paizinho, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por esse compartilhar. Eu oro, sabe, para que cada coração venha reter aquilo que o Senhor ministrou no coração deles, Pai. Queima de novo, Paizinho, no coração de cada um deles aquilo que um dia o Senhor queimou. Que o Senhor venha trazer de volta, sabe, Deus, durante esse tempo de pandemia, que o Senhor venha trazer de volta, sabe, o chamado, o amor à Tua obra, a união, a submissão. Que o Senhor venha trazer de volta, Pai. Em nome de Jesus, que nenhum mal que Satanás tentar, Pai amado, sobre essas vidas venha prevalecer, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nós compartilhamos, nós, sabe, falamos um pouquinho daquilo que o Senhor quer que a gente fale, mas é o Senhor quem faz. Então que o Senhor venha visitar cada coração, que eles venham experimentar a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu amor nessa noite, Pai amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Pastor Jucimar, pastora Chayene, muito obrigado. Deus abençoe. Estamos aguardando vocês aqui. Tá bom? Um grande abraço. Beijo para vocês, de toda a minha família. E em nome de Jesus, em breve a gente vai poder estar aí com vocês, né? Quando passar isso tudo, passar essa pandemia. Eu creio que Deus falou com corações hoje, queridos. Então, se apega com Deus. Tá bom? Deixa Deus fazer. Não é eu, não é o pastor, não é a pastora. É Deus quem faz, mas Ele só vai fazer quando você abrir o coração para Ele fazer. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Até mais.